Essa iniciativa é uma iniciativa que em Santos já tem 10 anos e é uma iniciativa que nós estamos buscando, nós militantes dos comitês populares, difundir Brasil afora. Então, é de fundamental importância que todos os que estão aqui nessa sala multipliquem essa informação na cidade, na Baixada Santista, e para que vocês saibam que todos aqui serão muito bem recebidos, de braços abertos, para construir junto conosco o Comitê Popular. Nós fazemos reuniões geralmente quinzenais, às vezes até semanais, online, tem um link, a pessoa entra, ela se torna conhecida da gente, ela começa a pesquisar junto com a gente, começa a militar, planejar e atuar. E a gente precisa de cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras para reconstruir a história da luta dos trabalhadores da cidade de Santos e na Baixada Santista, que foi, infelizmente, nos últimos anos, contada pela classe dominante. Nós sofremos com o golpe militar, a classe trabalhadora sofre o golpe militar e, derivado desse golpe militar, a memória vem sendo perdida, né? Hoje, a correlação de forças políticas que nós temos na cidade, ela foi condicionada historicamente, e ela precisa ser revertida a partir do ponto de vista dos trabalhadores, e ela foi condicionada historicamente pelo golpe de 64, por tudo que aconteceu de lá para cá. Então, todas essas informações que nós já temos e as iniciativas que nós temos realizado nos últimos 10 anos, elas ainda são muito insuficientes perto da grandeza da luta que nós temos ainda pela frente, né? Então, eu já queria deixar aqui para os membros do Ministério Público Federal do Trabalho a notícia de que nós vamos encaminhar para vocês também todo o resultado da reivindicação do Comitê Popular, e que já foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Santos, né? E o nosso objetivo, além de vários tantos outros, é que a gente regulamente 2 projetos de lei que estão em tramitação e em debate no Comitê Popular. Todos os elementos que a Milena traz, aliás, a Milena e o Neto estão participando ativamente também da construção do Comitê Popular de Santos. E o debate vai ser feito na Câmara de Santos, no que diz respeito à Câmara, de iniciativa da Câmara. Um elemento que é fundamental para nós é instituir o dia 24 de abril, que foi quando o navio Raul Soares chega a Santos, no calendário oficial da cidade, né? Porque a gente quer falar em reparação, a gente quer falar em memória, a gente precisa fazer com que as próximas gerações elas compreendam o que aconteceu na história e que o Sistema Municipal de Ensino de Santos fale sobre a ditadura militar. Fale sobre todas as violações que foram cometidas contra trabalhadores e trabalhadoras, contra pais, avós, bisavós dessas gerações, né? Porque já foram muitas gerações que ao longo dos anos de ditadura e mesmo depois dos anos de ditadura passaram por todo o seu período de escolarização com pouquíssimas informações sobre a história e o passado das suas famílias. Então, para que a gente possa realmente reparar todos os danos que foram causados pela classe dominante contra os trabalhadores, nós precisamos institucionalizar, regulamentar uma política de educação e de memória para essa cidade. O elemento, por exemplo, do dia 24 de abril é um elemento fundamental. E junto com o dia 24 de abril, esse é um projeto de lei, tem um outro projeto de lei que está em aberto e em debate. Ele foi, inclusive, debatido, foi atualizado, ele está para ser agora atualizado o seu anteprojeto. Eu estou ainda com o anteprojeto anterior, depois dos destaques. Mas assim que vierem esses 2 anteprojetos para nós vamos pautar numa reunião do Comitê Popular. Todos aqui estão convidados, né? E quaisquer outros membros da sociedade que queiram aduzir a esse projeto de lei outros elementos que o tornem ainda mais eficaz, mais fortalecido, nós estamos aí de braços abertos para receber todas essas contribuições, né? Então, para concluir minha fala, nesse projeto, por exemplo, que é um projeto vivo, que está em construção, que vai ser enviado para vocês também do Ministério Público, e que é um projeto de todos nós. Nós temos aqui, por exemplo, além do dia 24 de abril, que é um projeto específico, no outro nós estamos apontando alguns locais de memória para a nossa cidade, né? Como, por exemplo, o sítio de Consciência Raul Soares, que a gente, todos os anos, dia 24 de abril, muitos de nós aqui lembram aquele local, né? Para tornar um sítio de consciência ali no Armazém 8 do Porto, ali onde estava localizado o Armazém 8 do Porto. Transformar a cadeia velha de Santos num lugar de memória, né? O primeiro distrito policial, né? Local de prisões, de torturas contra diversos membros da nossa classe. A Sociedade Humanitária, o Centro dos Estudantes de Santos, a Casa da Família Rubens Paiva, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Administradores Portuários, o Sindicato dos Operários Portuários, o Sindicato dos Estivadores, o Sindicato dos Petroleiros, esse sindicato aqui, né?
a Sala Princesa Isabel, onde, por exemplo, foi cassado no dia 5 de abril um vereador, pelos próprios vereadores, em nome da salvação nacional, o Luiz Rodrigues Corpo. Então aquele espaço é um espaço de memória para a classe trabalhadora, completamente relacionado ao golpe, né? Entre outras passagens naquele espaço, né? O próprio Palácio José Bonifácio, o casarão onde funcionou um dos locais de aprisionamento do DOPS, ali na Conselheiro Neves 584, o cemitério da Areia Branca, a calçada em frente ao número 935 da Avenida Presidente Wilson, onde foram vistos pela última vez o Antônio Carlos Bicalho, Lana e a Sônia Maria de Moraes Angel Jones, né? O Colégio Canadá, o Hospital dos Estivadores, né? Ou seja, aqui estão já diversos que já estão contidos no projeto de lei. Outros, mais alguns espaços de memória também foram aduzidos a esse próximo anteprojeto, e nós estamos à disposição, de braços abertos, para vocês estarem construindo junto conosco o comitê e fazendo com que Santos tenha, como diz o projeto de lei, o caminho Santos por memória, verdade e justiça. O caminho de Santos por memória, verdade e justiça é justamente fazer com que essa cidade ela tenha diversos pontos de memória e de história, e que a gente possa nos ensinar todas as próximas gerações o que aconteceu no território dessa cidade contra a classe trabalhadora e responsabilizar cada um dos setores dessa sociedade que cometeu esse tipo de violação, e tornar as próximas gerações muito mais preparadas do que nós somos para enfrentar a luta de classe no seu dia a dia. É com muita satisfação que o comitê está aqui fazendo essa fala. A gente está vendo na prática a parceria e o diálogo do Ministério Público com as iniciativas do comitê, com as iniciativas dos trabalhadores da cidade, e a gente espera que isso continue da forma como está, saudando aqui a iniciativa de todo mundo que está compondo. E para finalizar, amanhã nós temos um encontro fundamental às 16 horas na Livraria Realejo, porque tem mais 500 páginas dessa história, que é o lançamento do livro Cachorros, do jornalista Marcelo Godoy, em Santos, amanhã às 16 horas na Realejo. São 500 páginas contando a história do maior espião infiltrado no Partido Comunista Brasileiro, Teodoro de Mello, infiltrado por anos dentro da Comissão Política Nacional, responsável pela perseguição, pelas torturas e mortes de diversos militantes do PCB e de diversos militantes, não só ele, outros chamados cachorros, de diversas organizações que foram para a luta armada e que lutaram contra a ditadura militar. Então amanhã é um documento histórico que todos nós temos que nos apropriar, inclusive para construir essa política de memória, né? É aquele elo perdido. O Teodoro, ele morreu com 105 anos e foi um agente da ditadura que morreu ano passado. Então, muitas informações que nós ainda não temos estão contidas nesse livro, depois de 10 anos de pesquisa. São 2 livros importantíssimos. Na Casa da Vovó, que já foi lançado, foram 10 anos de pesquisa de 2004 a 2014, e agora mais 10 anos de 2014 até 2024, que vão estar sendo lançados em Santos amanhã, às 16 horas, na Realejo. É a nossa história, camaradas. Obrigado pela atenção de vocês, e o comitê vai continuar na luta por mais tantos e tantos anos, cumprir o nosso dever histórico.